Fala, meus caros, tudo jóia? Seguinte, eu queria falar um pouco sobre editores de código. Já utilizei vários, alguns bons, alguns ruins, mas eu queria principalmente tocar num assunto interessante que muita gente me pergunta, inclusive meu grande amigo Eduardo Ramos, famoso Dude, acabou de me perguntar pelo WhatsApp por que eu troquei o Vince. Eu era tão apaixonado pelo Vince, eu defendia com garras e garras e dentes e sei lá como é que fala isso, mas eu era um defensor, eu era muito xiita de Vim, eu era bem hard user, mas gostava demais, defendia. E eu troquei. Ele me perguntou por que eu troquei. E eu comecei a responder pra ele, mas eu resolvi gravar um vídeo porque eu acho que isso pode interessar pra mais pessoas. Inclusive, quem tá interessado em entrar no mundo Vim, eu vou acabar contando algumas desvantagens, apesar de eu amar muito ainda esse editor, mas vai ter algumas desvantagens, então fica ligado porque aí vai te ajudar a tomar essa decisão. Você não precisa gastar 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida usando um editor que você não goste ou que vai atrapalhar a sua produtividade. Mas, antes de eu continuar, tem um recado muito importante antes que você dê um 2 pontos Q nesse vídeo, que é se inscrever no canal. Se você entendeu 2 pontos Q, deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos que você acha que podem se interessar por esse vídeo. Quando você faz isso, você está falando para o YouTube que esse vídeo é interessante, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube funciona dessa forma. Ele usa os likes, a medição de se inscrever no canal, o compartilhamento, como métricas para considerar esse vídeo relevante, né? Então, é isso. Dado o recado, vamos pro assunto. Eu acho que eu comecei minha vida, não tenho certeza, mas acho que eu comecei minha vida de programador com o Turbo Pascal. Provavelmente, eu acabei de me tocar que não, acho que foi com o Delphi. Porque antes de codar na faculdade, eu comprava revistinhas de banca de jornal que primeira vez que eu codei na minha vida foi com Delphi 3, vinha numa revista. Mas eu não vou me alongar muito nesse assunto. Delphi 3, depois eu usei Turbo Pascal na faculdade. Eu usei um outro editor de C, porque eu tive aula de C e C++, mas eu não lembro os nomes. Era um que não tinha interface gráfica, rodava direto pelo terminal. Mas eu não lembro o nome, sinceramente eu não lembro. Usei vários depois. Usei NetBeans, acho que nem existe mais NetBeans quando eu codava em Java. Depois usei Eclipse, eu usei por bastante tempo Eclipse, amava aquele editor. Também não sei se existe ainda. Sei que a galera usa bastante os editores da JetBrains hoje em dia. Eu acho que ele é até baseado no Eclipse, alguma coisa assim. Mas não sei se o Eclipse ainda é famoso. Se for e você usar, deixa nos comentários aqui pra eu saber. Mas eu usei vários até que eu comecei a usar o Ubuntu ali por volta de 2007, 2006, não, acho que 2007, foi quando eu comecei a usar Linux o tempo todo. Eu fiquei fixo num editor que já vinha no Ubuntu, eu não lembro o nome dele agora, até que em 2009 eu estava trabalhando no Banco de Sangue, lá em São José dos Campos, interior de São Paulo, com o Cássio Marques, que eu costumo chamar de meu mentor técnico. Vou até deixar um card, acho que é desse lado aqui que eu deixo o card, não sei. Em alguns lados aqui vai ter um izinho, que é aquele card do YouTube, com uma entrevista que eu fiz ele. Foi o cara que me ensinou boa parte das coisas que eu sei de programação, assim, foi o cara que me deu o pontapé inicial, me ensinou muita coisa. Vou deixar aqui um card com uma entrevista fantástica. Eu entrevistando ele, putz, é um cara foda. Foda. Você tem que assistir a entrevista com ele. Mas depois, primeiro você assiste esse vídeo aqui. E ele me convenceu a usar o Vim. Na verdade, ele me convenceu quase sem ter que me convencer, porque eu via ele usando, né? A gente fazia pair programming quando a gente trabalhava junto. Bons tempos que a gente podia programar pessoalmente junto, né? E sem pandemia, sem Covid. Então, nessa época eu vi ele programando, usando Vim, e eu falava, cara, que editor maluco, quanta magia que esse cara tá fazendo, que ele aperta uns comandos muito doidos lá, parece que tá jogando Street Fighter, assim, no arcade, sabe? Tipo, faz sei lá, ou um Fatality no Mortal Kombat, aperta 300 comandos lá e sai um projeto completo. Logicamente que eu tô exagerando, mas era bem impressionante, assim. E eu resolvi dar uma chance. Foi algumas tentativas até eu conseguir me encontrar, né? Na verdade, eu lembro que eu acho que foi o Fábio Akita que me deu essa dica. A gente se encontrou num evento, ele usava Vim, não sei se ainda usa, mas ele adorava discutir esse assunto. E uma vez a gente tava falando, e eu acho que eu comentei com ele, eu não lembro como é que foi o contexto ali, o papo, mas eu comentei que eu tava tentando usar Vim, não tava conseguindo, e ele me deu essa dica inclusive essa dica eu recompartilho com vocês agora, caso você esteja interessado em usar o Vim, que é um editor bastante diferente. Acho que não cabe nem nesse vídeo aqui explicar porquê, mas tem uma certa curva de aprendizado para você usar ele, basicamente é isso. Ele é diferente de todo tipo de editor que você já viu, se você nunca usou Vim. E a dica do Akita foi usar ele não constantemente, mas ir trocando aos poucos. Eu usava esse do Ubuntu, que vinha por padrão no Ubuntu, que eu esqueci o nome agora,
mas ele falou, usa, tipo, começa, sabe, tipo, 100% nesse editor, zero Vim, nos dias seguintes, tenta, tipo, usar 90% do tempo esse que você já tá familiarizado e 10% do tempo você usa Vim, e assim você vai trocando um pouquinho por dia, ou sempre que você estiver mais tranquilo, né, com os projetos menos corridos, sem prazo, alguma coisa, vai lá, brinca um pouquinho no Vim, vai fazendo um pouquinho por dia, e essa dica funcionou até que eu troquei completamente. Outra dica muito legal que eu recebi foi do Vini Baggio, outro amigo, da época do Guru SP, o grupo de usuários de São Paulo, onde a gente, enfim, fazia palestras e tech talks e trocava ideias sobre Ruby. Bons tempos, grande abraço para todo mundo do Guru SP se alguém estiver assistindo. Inclusive tinha altas palestras animais do Potix, que já gravou o podcast aqui com a gente também. Enfim, o Potix também adorava discutir vinho e tudo mais. Outro cara que manja muito. No blog dele provavelmente tem os vídeos das palestras dele, vale a pena vocês assistirem se vocês tiverem interesse em vinho. Mas voltando ao Vini Baggio, que é esse outro amigo do GruSP, ele me deu uma dica de ouro também, que foi parar de usar os Vim files de outras pessoas, que eu fazia muito isso. O Akita tinha um que eu acho que eu nunca cheguei a usar, não sei nem se ele mantém, acho que ele não mantém mais. Tinha outros famosos assim na comunidade, né, entre os projetos open sources, tinham alguns Vim files. O que são esses tais Vim files? Vim files é um repositório, na verdade, não necessariamente precisa ser um repositório, pode ser só uma pastinha no seu computador ou no computador de alguém com arquivos de configuração. Como que você quer que o seu Vim se comporte, quais extensões você quer instalar e usar, atalhos, snippets, toda a sua configuração você coloca nessa pastinha de configuração chamada Vim Files. E ele me deu essa dica, falou, cara, você quer usar todo o poder do Vim, você tem que jogar fora tudo que você usa de outras pessoas e criar o seu próprio Vim Files, porque dessa forma você vai entender qual que é o Vim, o que é o Vim puro, sem nada, que ele é bastante limitado, você tem que acabar trocando umas coisas, porque é um editor um pouco mais antigo, né, provavelmente o mais antigo que é utilizado até hoje, se bem que a gente tem o Emacs também. Não sei qual deles são mais antigo, mas o ponto é que eu segui a dica dele, comecei ali a entender de fato qual que eram as limitações do Vim, comecei a criar meus Vim files, as extensions e tudo mais, e gostei muito, ficou muito bom assim por anos. Na verdade eu usei Vim por, eu não sei se chegou a bater 10 anos, mas foi ali perto de 10 anos, porque eu comecei em 2009 e eu parei de usar em 2019, mas eu não sei se os meses bateram. Arredondando, deu 10 anos, vai. E foi engraçado que antes de trocar de vez assim em 2019, em 2017 eu gravei o meu primeiro curso, que na verdade não existe mais, não está mais à venda, provavelmente alguém ainda tem uma cópia dele talvez, mas não existe mais publicamente disponível, você não consegue mais comprar nem ver, mas era a minha primeira versão do meu curso e ele era 100% gravado no Vim. E isso tinha um problema. Na verdade, eu não notei isso enquanto eu estava gravando. Mas também era a primeira vez que eu gravei um curso, era a minha primeira experiência, então vai, dá um desconto, né? O problema era o seguinte, na verdade eram dois problemas. O primeiro problema é que os alunos tinham dificuldade de entender as magias que eu fazia no Vim. Às vezes eu me forçava a não fazer as magias, os atalhos, as paradas todas ali do Vim, justamente para não confundir eles, não assustar eles. Porque o meu curso esse primeiro curso era focado, ainda é focado porque ainda existe, é focado em quem nunca programou na vida. Então, se a pessoa, sei lá, trabalha na área financeira e cai no mundo de programação de paraquedas, tá ali, tá meio perdido ainda, aí eu vou e faço umas magias no Vim, poxa, o camarada não vai entender mesmo o que eu tô fazendo. Então, esse é o primeiro problema, né? Eu queria resolver essa... na verdade era o próprio feedback dos alunos mesmo, tipo, cara, o que você fez aqui, cara? Você apertou 3 teclas ali, o negócio mudou completamente. E o Vim tem esse poder, né, por conta das macros, por conta de atalhos que você pode configurar, você pode escrever funções nos Vim scripts, que é a linguagem que o Vim usa para as extensions, né, para os plugins dele. Então o Vim é bastante flexível, bastante poderoso, mas assusta quem tá assistindo sem ver, né, porque parece que você tá só... Parece que você tem até aquela brincadeira, né? Você jogou um gato em cima do teclado, um monte de tecla foi apertada sem querer e funcionou tudo ali. Tem essa piada com o regex também, mas enfim. E esse era o primeiro problema, os alunos não entendiam o que eu estava fazendo. E o segundo é que, querendo ou não, eu influenciava pessoas a usarem o Vim. Mesmo sem falar nada, nunca recomendava. Mas a pessoa me via usando o Vim no curso e a pessoa, peraí, se ele tá usando, eu vou usar também. Se ele tá usando e eu tô aprendendo com ele, né, deve ser o melhor editor que existe.
E é discutível se é o melhor editor ou não, mas o ponto é que as pessoas preferiam me copiar, por mais que eu falasse assim, olha, eu tô usando Vim, mas você deve usar o Atom ou o VS Code ou qualquer outra coisa. Então, na época acho que nem existia VS Code. Ou existia, mas não era popular. Enfim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar o Atom, porque o Atom era o mais popular da época. Eu acho que até já existia o VS Code, mas ainda era bem... tava bem nos primórdios ainda, não tava tão estável e tudo mais, não era popular. E eu comecei a usar o Atom para gravar as aulas. Não era o meu editor principal, eu só queria gravar as aulas. E, bom, funcionou. E depois de um tempo eu acabei trocando pro VS Code pelo mesmo motivo. Eu só queria que os alunos não tentassem usar o Vim só porque eu tava usando, entendeu? Se eles quisessem usar, obviamente eu dava apoio, respondia dúvida, ajudava, até como eu faço até hoje. Mas eu não queria que eles usassem só porque eu tava usando. E aí eu comecei a usar, e eu comecei a notar que, principalmente no VS Code, ele tinha algumas vantagens em relação ao Vim. Ele abria mais rápido, as extensions eram atualizadas mais rápidas. Então, por exemplo, saía, sei lá, suporte do TypeScript novo, que suporta uma funcionalidade nova. No dia seguinte já estava disponível ou nativamente no VS Code ou através de extensions, né, que são os plugins do VS Code. As extensions quase na maioria das vezes eram mais bonitas, assim, porque elas podiam usar todo o poder de interface gráfica dos sistemas operacionais, enquanto que o Vim, pela natureza dele, para quem não conhece, o Vim, ele roda, ele pode rodar numa interface gráfica, numa janela do seu próprio sistema operacional, mas a forma nativa dele é rodar dentro de um terminal. Então ele não tem aquela janelinha, né, com o botão de fechar, com menus, com botões, ele não tem nada disso, ele é totalmente baseado em texto. Tem umas gambiarras que você faz que ele fica mais bonitinho, fica todo coloridinho, mas assim, não tem muita animação, não dá pra fazer grandes coisas em termos visuais, o que não chega a ser um problema, afinal a gente tá programando, a gente não tá fazendo um design de um site, ou não tá produzindo um filme, não tá fazendo nada demais. Então, isso não é, de longe, essa não é uma desvantagem significante do Vim, mas é uma desvantagem. E depois de olhar todas essas coisas, principalmente a performance, assim, porque o meu Vim, eu tinha algumas gambiarras, eu tinha muitos snippets, eu tinha extensions, tudo isso aí fazia ele ficar pesado. E acabava que o VS Code estava ficando mais rápido que é irônico, porque o Vim tem essa fama de ser bastante leve. Mas, na prática, o meu VS Code estava abrindo mais rápido que o Vim. E chegou um ponto que eu resolvi trocar de vez. Eu comecei a gostar tanto do VS Code, e assim, eu lembro que na época que eu gravava as aulas para os alunos, eu me forçava a não decorar os atalhos. Não queria decorar atalho, não queria decorar... Assim, eu fazia tudo o mais claro possível. Por exemplo, eu precisava copiar um texto e colar. Muitas vezes eu selecionava com o mouse, clicava com o botão direito, ia no menu lá, copiar, depois clicava de novo, colar. Para a pessoa entender claramente o que eu estava fazendo. Se eu ficasse ali, né, com um monte de atalho, os alunos não entendiam. E mesma coisa nos screencasts que eu posto no YouTube também. Eu procuro sempre fazer da forma mais retardado, entre aspas, possível, porque se eu, às vezes um simples Ctrl+C, Ctrl+V, a pessoa não tá vendo o teclado, né? A pessoa não sabe o que eu fiz ali. Então é melhor que ou eu faça demonstrando ou falando junto pra pessoa entender. E, enfim, acabei trocando de vez pro VS Code, como eu tava falando, né? Troquei de vez. E uma das perguntas que o Eduardo Ramos, esse amigo que me perguntou, né, que deu a ideia desse vídeo aqui, uma das perguntas que ele fez é se eu fiquei mais produtivo no VS Code. E uma coisa curiosa, que eu não sei se eu fiquei, eu acho que não. Eu acho que ou eu fiquei igual, ou até pior. Olha que interessante. Porque é o seguinte, quando você coloca na balança, são tantas outras vantagens do lado do VS Code que, assim, eu ainda amo o Vim. O Vim ainda é um excelente editor de códigos, de textos de códigos. Mas, eu não sei, acho que é muito pessoal, obviamente, mas pra mim essa balança começou a pesar um pouco mais do lado do VS Code. E aí eu resolvi trocar de vez. E agora acho que faz 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos já, que eu só uso VS Code diariamente. Na verdade, eu acabo usando Vim quando eu tô acessando um servidor via SSH, ou quando eu tô no terminal e eu quero acessar alguma coisa, sei lá, por hábito, memória muscular mesmo. Eu ainda tenho meu Vim instalado, ainda tenho todos os meus Vim files certinhos no meu computador. Toda vez que eu formato ou troco de computador, eu ainda instalo eles, porque de vez em quando eu ainda abro o Vim, sabe? Às vezes só pra ver se eu ainda lembro todos os
porque o Vim tem, né, toda uma forma diferente de usar, os atalhos e tudo mais. E é interessante que 10 anos usando me fez com que eu não esquecesse. Eu ainda consigo abrir e ser bastante produtivo. Curioso isso, porque eu achei que depois de um tempo eu ia acabar esquecendo umas coisas. Talvez eu tenha esquecido algumas, mas eu ainda me sinto bastante confortável, diga-se de passagem, o que é bem legal. Outra coisa que eu gostava muito no Vim, que eu ainda acho que o VS Code não é tão bom quanto, são as macros. Na verdade, o VS Code, até onde eu sei, não tem macros nativamente. Você tem ali algumas extensions que simulam macros, né? Mas as do Vim ainda eram bastante poderosas. É uma das coisas que eu ainda sinto falta. E não se engane achando que eu fico nessa limitação, porque eu fico ali, tipo, chorando o leite derramado. Pelo contrário, eu uso o Vim. Tem horas que eu preciso de uma macro interessante, eu abro o Vim e uso. Não tenho problema nenhum em admitir isso. O Vim realmente resolve melhor quando eu preciso resolver uma macro. Macro, para quem não sabe, é uma automação que você faz para um determinado trecho de código. Pode ser até para o arquivo inteiro, na verdade. É uma automação que você faz. Então, deixa eu pensar no exemplo aqui. Vamos supor que você tenha uma lista de músicas que vai, sei lá, você tem 30 itens numa lista de música, tá? E tá só o título. O título da música é uma música em cada linha. Você quer colocar um número na frente. Ponto, espaço e o título depois. Né? E você quer repetir isso para todas as linhas. A segunda vai ser 2, ponto, espaço. No VS Code você consegue usar múltiplos cursores para editar tudo junto. Mas se você digitar vai sair para todas as linhas. No Vim você consegue fazer uma macro para ele tipo editar uma linha só. Você muda para a linha de baixo, copia a linha de cima e aumenta o valor dela. Então, assim, é uma técnica que você utiliza para ir incrementando o valor linha a linha. Não sei se dá para fazer isso no VS Code, me deixa aqui nos comentários se você souber de uma forma legal, de preferência nativa, de resolver isso no VS Code, mas no Vim isso é melhor resolvido, digamos assim, é mais fácil de fazer isso. E é isso, por esses motivos eu acabei colocando tudo na balança, não é só vantagens de um nem de outro, tem sempre uma troca ali, um trade-off, como quase tudo na vida, principalmente no mundo de tecnologia, então eu coloquei na balança e acabei resolvendo escolher o VS Code para ser o meu editor principal. Inclusive, tanto os meus Vim files quanto os arquivos de configuração do VS Code estão no meu GitHub. Se você olhar em github.com/lucascaton/vimfiles, são os meus Vim files, obviamente, e os meus VS Codes. Tô com muito sono, gente. Meus arquivos de configuração do VS Code estão no repositório chamado .files. Então é github.com/lucascaton/.files. Aí lá dentro tem uma pasta, acho que se chama Other Files, e lá dentro tem VS Code. Procura lá que você vai encontrar. Lá tem todas as configurações. Eu sempre gostei dessa abordagem de deixar tudo open source, então basta que você abra lá e encontre todas as minhas configurações. Você vai encontrar minhas extensions, você vai encontrar meus atalhos. Na verdade, eu tento não mudar muita coisa, mas tem umas coisinhas interessantes lá, vale a pena dar uma olhada. Beleza? Então agora você sabe por que eu troquei o Vim, tá joia? Esse é o vídeo, esse foi o vídeo que eu quis fazer hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você não se você concorda, né? Porque é muito pessoal, mas se você acha que foi uma troca válida, me conta qual editor que você usa, qual critério te faria usar um editor diferente ou deixar de usar um editor que você já usa. Me conta aqui um pouco mais nos comentários qual que é o seu cenário, a gente troca uma ideia por lá, beleza? Um grande abraço, não esquece do like, de se inscrever aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.